jogos escolares e tal. Mas eu queria saber como é que é aos 48 anos se desafiar a fazer uma. Vou abrir esse parênteses dentro do nosso tema, nós já vamos para ele, pessoal. Mas eu acho que é muito interessante ele compartilhar essa experiência, que às vezes a gente tem preguiça de fazer uma caminhada, né, para ter uma melhor saúde, para ter melhor bom humor, para ter, né, uma qualidade de vida. A gente tem preguiça às vezes, de fazer uma caminhada e tu se dispõe a treinar diariamente para correr maratona. Como é que é isso, cara? Inclusive o Urian que Tá. está aí, ó. Inclusive o Urian que chegou agora é um cara que precisa muito de uma orientação como essa. Bem, primeiro, quem é de Araranguá vai entender, né? Quem frequentou o ginásio de esportes Padre Oésio Júlio tem uma frase, não sei se tem, faz tempo que eu não entro lá, que dizia: educação também se faz através do esporte. Então o esporte ensina muito. E a Tem gente sempre ainda. praticou esporte e tal, e um período a gente entra preguiça, mas de qualquer forma, assim, tem uma hora de dar uma virada na nossa vida. É, eu comecei a correr preocupado com a saúde, preocupado com a filha recém-nascida, então eu comecei a correr por ela e continuei correndo por mim. Continuei correndo por mim e o esporte continuou me ensinando muita coisa. A questão da maratona em si, ela foi um desafio que a assessoria de corrida me impôs, sugeriu, no momento que a gente estava buscando novos desafios. O Leonardo Marmite, o Léo, é um maluco que consegue fazer com que a gente entre nessas loucuras. E ensinou muito pela disciplina do treinamento e também para uma junção aquilo que a profissão ensina. O Sebrae teve por um tempo um slogan comercial que era "Fale com o especialista", e para mim correr uma maratona, correr 42 quilômetros, 195 metros, eu tinha que ter especialistas. Então eu tinha uma boa assessoria de corrida, eu tive que procurar um nutricionista esportivo, eu tive que fazer musculação para ter um fortalecimento muscular e não ter problemas pré-prova no treinamento, não abortar tudo o que estava sendo planejado. Então foi uma caminhada. Eu comecei a correr em 2012 para emagrecer, depois fazia musculação, começava a correr, corria 5 quilômetros, daí fui fazer uma prova de 5 quilômetros, onde eu ganhei minha primeira camisa da Just Run, que é a assessoria de corrida, e saí daqui no sábado, fui para Florianópolis, cheguei lá, resumindo, saí daqui no sábado, voltei domingo para correr 25 minutos. Voltei pro hotel, a esposa e a filha não tinham nem acordado ainda. Disse, não, então vou correr 10. E encaixou, depois foi para 21, achei que 21 estava satisfeito. E daí veio o treinamento de 42, para correr 42. Toda uma Só orientação, aí realmente é focado, aí vou dizer, usando frase feita, que eu costumo usar bastante, frases feitas, mas assim, chegou a hora de separar um pouco o homem dos meninos. Então passou a ser treinamento de 30 quilômetros no sábado, então isso te envolve foco para a questão social, para a questão de priorizar o treinamento, a alimentação, suplementação, pré-treino, pós-treino, foco para acordar cedo, porque se tu deixar para treinar 30 quilômetros num sábado, tu vai chegar em casa meio-dia, então tu tem que acordar 5 horas da manhã, 5h30. E correr a maratona é fácil, é difícil é se preparar, e então a gente tem que estar legal. bem preparado. Olha só, João, o que tu acabou de falar aqui, né? Se a gente for levar isso para o mundo empresarial, né? O Falcone trata muito disso, cara. Né? Correr a maratona é fácil. Isso aqui dá até para a gente fazer um slogan aí, Murilo. Anota aí, depois nós vamos fazer esse recorte, né? E colocar como frase do João dentro da. Vamos publicar isso aí se tu autorizar, João, com a tua foto ainda. Né? Correr a maratona é fácil, né? O difícil é se preparar para ela. Cara, é muito forte isso, João. Eu acho que é uma contribuição que tu deixa aí pro pessoal que já está assistindo a gente aí. Eu falei um pouco do meu currículo ali, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz Ironman, quem faz maratona, coloca isso no currículo, essa maratonista, X provas tal,
como forma de transferir para quem vai contratar ou vai analisar, que ele é uma pessoa que consegue se programar, é focado em resultado. Então, a maratona ensina muito, o esporte ensina muito a gente. Sim. Então, isso tudo feito com muita orientação, a gente consegue transbordar, sair das coisas que a gente não aprende numa atividade esportiva, até lúdica, né? E depois consegue transferir isso para questões profissionais. E a gente vai pegando contato com as pessoas, aprendendo. A corrida não é um esporte individual, ele é coletivo, envolve a família, o apoio da esposa, que depois também virou maratonista. Inclusive, né, ela também é maratonista, né? É maratonista. E quem corre, vamos dizer, corre uma maratona, tem algumas coisas assim que irritam, né? Mas assim, correu uma maratona de 10, não, maratona são 42, 195. Corre, não ganha. Isso irrita muito porque assim, a gente não corre para ganhar, né? Até porque no nosso caso a gente não é profissão, mas é pelo prazer do esporte, pelo prazer de estar fazendo uma atividade física. Cada um encontra a sua atividade que gosta, e isso vai fazer com que consiga se manter. Eu corro há quase 10 anos e pretendo não parar nunca. E esses comentários vêm de quem não corre, né, João? Vem de quem talvez quer encontrar um motivo para dizer que o esporte mata, né? Como tem os comentários que falam, tal. Porque o que corre todos os dias, ou faz uma caminhada todos os dias, sabe o sacrifício que é isso e a disciplina que exige, né? Então ele nunca vai falar isso, ele vai te admirar como eu te admiro, né? E a tua esposa nessa... Tu usou essa brecha inicial, né? Mas realmente para dizer assim, ó, que a gente tem que se predispor a fazer isso, né? A entender aquilo que a gente vai fazer na vida, de uma certa forma a gente vai selecionando, deixando as coisas boas para fazer, se preparar para isso, se cercar de pessoas que valorizem isso e estar muito bem orientado. Então, essa questão de ter uma boa assessoria, ter orientação, e tu tá focado em querer fazer aquilo, né? Então, tu buscar um desafio, seja profissional, seja pessoal, a maratona virou esse desafio para mim, depois virou uma grande conquista, e a gente vai matando. Tu lançou aquele vídeo de um leão por dia, né? Mas a gente fazer a primeira maratona é difícil, se preparar para ela é difícil, mas ela tem por ser a primeira, na segunda fica se testando. E agora eu fiz 5 maratonas, o desafio é encontrar motivação, encontrar razão para fazer a sexta, fazer a sétima, encontrar e ela continuar sendo prazerosa. E é isso que a gente tem que se preparar mentalmente para isso, encontrar esses temperos aí que vão tornar a coisa mais saborosa. Mas é legal, correr é legal. Eu convido a todos que não... Eu vi que entrou agora, tem o Léo do assessor de corrida tá aí, tá assistindo, mas também entrou o Thiago Marcelino, que é o treinador aqui da equipe de triatlo do Mampituba, que a gente colocou a nossa filha lá. Ela adora ir, então baseado um pouco, não sei se nos bons exemplos, ou na nossa orientação, ou na sugestão, ela vai e participa. E eu acho que... Thiago Marcelino, né? Exatamente. Um abraço aí, Thiago. Obrigado por estar aqui prestigiando a nossa live aqui da Brasil Mentoria, junto com essa fera aqui, que é o João Alexandre. Correr é bom pra caramba. Vamos lá, então. Mas, ô João, daí a gente está, né, entrando no nosso tema e usando essa analogia do objetivo, né, principal definido, falando um pouco de Napoleão Hill aqui. E o teu objetivo é a maratona, o teu trabalho, como o meu, é muito envolvido com capacitações e treinamentos. As pessoas até março tinham suas maratonas ou seus objetivos definidos, né? Nós tínhamos aí uma expectativa de 2020, até o Samuel da Academia I9 comentou na live comigo, saíram essas pérolas, né? Ele disse: Edmilson, nós íamos decolar em 2020, tivemos que voltar e aprender a lavar as mãos. Isso me marcou muito, né? E como é que tu vê essa situação hoje, né, das empresas em termos de treinamento, tanto as empresas que dão treinamento, certo, como as empresas para receberem, capacitarem o seu pessoal, que no fim ficou
entre demite e não demite, capacita e não capacita? Como é que ficou? E como é que tu está vendo essa questão dentro da pandemia? Depois nós vamos falar sobre a pós-pandemia. Como é que tu vê isso? Primeiro, assim, o que as empresas que oferecem treinamento, elas são reféns das empresas que compram treinamento. Então, o Sebrae, dentre o mix de produto, a capacitação do empresário, ela é o nosso principal produto, nosso principal missão. E daí, quando eu for falar em capacitação aqui, vai ter o treinamento. É um processo de capacitação. Da forma, da abordagem, como o Sebrae tem a nossa metodologia, a gente entende que a consultoria é um processo de construção e de capacitação do empresário. A nossa abordagem é para isso. Então, não é um processo de fazer pelo empresário, é ele entender, propor soluções, discutir e junto com ele, chegar ao resultado, implantar aquilo, avaliar resultado e evoluindo. Então, esse é o nosso processo. Evidentemente, pelo bloqueio, parou tudo. Então, falando, mas eu vou usar muito a experiência local aqui, da nossa programação que a gente tinha de capacitações, seja para um público mais exigente, microempreendedor individual ou potencial empresário, que são empresários que têm no máximo um empregado, faturam até R$ 7.000 por mês, é quase um autoemprego. Essa capacitação, ela foi suspensa, elas pararam. O Sebrae parou logo no início de março, ali 18 de março a gente parou, a gente retornou depois de um mês, 18 de abril, e a gente praticamente não home office, alguma metade da equipe em home office, mas a outra metade trabalhando no Sebrae, mas no contato individual com clientes, para entender o que eles queriam, poder ofertar alguma orientação, mas a gente sabendo que nesse primeiro momento a maior necessidade deles é capital de giro, né? Então, se chegar a perguntar, é meio até redundante, mas perguntar para 10 empresários, o que tu precisa? Dinheiro. Dinheiro, porque o empresário de pequeno negócio, ele acaba tendo muitas vezes uma relação pessoal com o funcionário, então ele não pensa em demitir. Então, evitar a demissão até porque tem muito micro, pequena empresa, mas as micro, que às vezes os funcionários é a família, trabalha com a família toda, então não tem como demitir a família. Mas essa questão de parar a atividade, encontrar a forma de manutenção. Então, a gente suspendeu, até porque não era o foco do empresário, a gente não ofereceu nada para eles durante a pandemia. Alguns programas que estavam em andamento a gente suspendeu, até por uma obrigação sanitária, né? E a gente voltou com as capacitações presenciais de uma forma bem reduzida, aquilo que a gente teria que entregar, que já estava contratado, redobrando as questões de espaço, de entrega de lanches, o mínimo detalhe, mas muito sentindo que era o momento que as empresas estavam pedindo e num contato prévio que o formato digital não é o formato que daria a efetividade que eles precisam. Então, há um Isso. Opa, desculpa, não te ouvi? Daí como é que ficou? Decidiu fazer com menos efetividade, mais fazer? Como é que A você... gente suspendeu e quando voltou, a gente tinha a opção de fazer algumas coisas híbridas, né? A capacitação de turmas online e a consultoria, que muito dos nossos programas do Sebrae que a gente trabalha muito com a consultoria agregada à capacitação para garantir a implantação dentro da empresa. Então, a gente percebeu que até a parte online, a parte de sala de aula, poderia ser feita, o empresário aceitaria fazer, se não tivesse outra forma, fazer ela online, fazer à distância. Mas a orientação do empresário, a empresa do consultor, ele queria que fosse dentro da empresa. Então, ainda se percebe
Aí é questão de entender qual é o nosso público e qual é a responsabilidade que a gente tem de entrega para esse público. E às vezes a ferramenta, pelo perfil do empresário ou a profundidade que ele quer de solução dentro da sua empresa, nem todas as ferramentas digitais vão dar essa entrega. Então é um momento que quem fornece capacitação vai ter que entender bem o seu público, né? O mercado cada vez mais competitivo, né? E essa questão da pandemia fez com que as pessoas se familiarizassem com ferramentas que a gente não tinha antes, né? A gente Essa hoje foi a velocidade, ô João, até, né, só para te dar um pouco mais de dinâmica aqui, eu já trabalho, né, com Skype, né, é uma plataforma que eu uso muito, agora tem o Zoom, que o pessoal está usando bem. Eu sempre usei o Skype, já faz aí uns 3, 4 anos, sem problema. Mas era uma situação que algumas vezes eu tinha dificuldade de implementar. Como é que está sendo? E agora isso estourou, assim, agora eu pego ou não pega. Né? Alguma coisa que nós levaríamos mais 5 anos para isso virar realmente uma ferramenta, né, como martelo, né, para o marceneiro, agora virou para as empresas. Certo? Não tem como ficar sem. Então, como é que tu vê essa questão assim, em meses, tudo isso mudou, João? Como é que tu tá te relacionando com esse empresário? Né? E eu queria que tu linkasse duas coisas que tu falou aí, da demissão. Como é que tu tá vendo isso também, né? Bom, são duas coisas aí que eu não, acho que eu misturei um pouco aqui, mas são duas etapas. Uma é essa questão desse novo momento e quais são as resistências que ainda se tem ou não tem mais. E a segunda, como é que tu está vendo, né, o empresário mesmo, a dor de demitir uma pessoa altamente capacitada, inclusive pelo Sebrae, cliente teu, que investiu esses anos todos, não é só agora na pandemia, e agora tem que demitir o cara porque o negócio dele não vai para frente fechado, né, com as portas fechadas, não ele, a empresa fechada. Eu queria que tocasse nesses dois pontos aí. Então tá, vamos à questão da, da, da ferramenta. Aceitar, se familiarizou e as pessoas realmente passaram a adotar de uma forma muito mais natural essas ferramentas, né? De Zoom, Meeting, o Skype já era utilizado antes, né? Mas essas novas entraram. Mas existe ainda um perfil de empresário ou um conteúdo que, se for abordado, eles preferem o presencial. Então, a questão híbrida é o que vai caminhar, vai ser muito isso. Assim, ó, tu tem clientes fora da região, tu concebeu uma negociação baseada numa realidade de atender online, talvez a tua entrega consiga manter a qualidade online, é muito a complexidade, mas teu formato de atuação. Tu citou antes, quando eu estava falando do Empretec. O Empretec é uma capacitação do Sebrae, uma capacitação da ONU, que trabalha, é a única capacitação que o Sebrae tem, vamos dizer, comportamental, que trabalha os comportamentos comuns aos empreendedores, eminentemente feita com dinâmicas e vivências, né? Inclusive, eu recomendo, né? Sou empreteco e fui facilitador, inclusive, do empreteco. Exatamente, conhece bem tanto os dois lados, né? A parte de metodologia, a parte que tem todo o referencial metodológico, toda a pesquisa que deu base ao comportamento, trabalhando muito em vivência. Então, tu não tem como fazer uma capacitação como o Empretec online. Não. Então vamos adaptar o Empretec para ser online. Tu vai fazer uma gambiarra, talvez. Não vai entregar aquilo que o programa tem que entregar, aquilo que o programa oferece, e então são algumas questões de entender. Aquilo agora, o pessoal, tu vai fazer uma mentoria de 1 hora, uma sessão de coaching, ou tu vai trabalhar uma orientação com o empresário na área de gestão com um empresário que tem uma estrutura de custos e quer validar a precificação dele, ou quer definir ponto de equilíbrio. Tu consegue fazer isso em 1 hora se tiver as informações,
numa reunião online, via Zoom, Meeting, ou até pelo uma call normal aí. Então, é muito a questão da entrega e o nível do que o empresário tem do outro lado para trabalhar contigo. O que a gente percebe em consultorias, onde o empresário estava acostumado a receber o consultor, se reunia com a equipe, ficavam 3, 4 horas discutindo, vendo o que foi feito, avaliando o resultado, implantando mudança e avançando em questões, eles preferem ainda que isso seja feito presencialmente. As ferramentas facilitaram muito o processo. Então, é questão de entender o que eu vou entregar e daí como eu me posicionando como fornecedor dessas soluções, aquilo que ele vai querer comprar. A gente tem que entender, nem tudo pode ser digital, né? Porque hoje o Brasil ainda tem 47 milhões aproximadamente de pessoas sem acesso à internet. A gente vê um pouco a diferença que estão tendo as universidades ou a educação formal, ou seja, por alunos não terem condição de acessar a internet e ter Sim. as aulas online, como professores que não têm as ferramentas ou não tinham a habilidade de trabalhar com uma plataforma de ensino à distância. Então são os dois lados que tem que se preparar e entender, e daí ter estímulos para manter, porque a gente vai ter, por outro lado, cada vez mais vai estar lidando com a geração Z, que são as pessoas que nasceram ali a partir de 94, 95, que há um estudo que devem ser em torno de 40% das pessoas que vão estar no mercado de trabalho, e essas pessoas são aquela geração nasceram na era digital, são as pessoas que têm familiaridade com a internet, com tablet, celular, a geração multitela, mas que, por outro lado, o multitela pode estar conversando contigo aqui, olhando o celular, uma televisão ligada, se não tiver o estímulo suficiente, eu perco essa pessoa. Então, é esse desafio que tem que ser bem avaliado. É o híbrido, né, o João? E eu vejo assim que, né, aqui na Brasil Mentoria também, os trabalhos que a gente tem feito aqui, a gente tem conversado muito, né, sobre isso também, né, João? Essa questão do híbrido e ter o bom senso para entender a entrega e o tipo de produto que eu tenho que entregar. Né, como falou, a Empretec não tem como eu fazer um trabalho, né, uma oficina, por exemplo, como a gente tem aqui, que é presencial, sobre a estrutura de pensamento e as pessoas se entenderem e se relacionarem dentro de uma oficina para construir o conhecimento, eu não tenho como fazer isso, né? Então, aí vem o pós-pandemia. Né? E eu queria até aproveitar aqui, João, pessoal, mande pergunta aí para o João. Nós já estamos entrando já no segundo tempo nosso. O Nando Chieli está aqui. Ô, Nando, um grande abraço, rapaz. Casa Nossa Restaurante, lá os compadres lá de Praia Grande. O Hélio, abraço. O Luiz da Exiton, que entrou aqui com a gente. O Urian mandando 10 pra gente. Luciana Pizetti. Que legal, cara. Tem muita gente legal aqui, ó. Luiz Felipe. Valentina também entrou aqui com a gente. Pizetti. Que legal. Bom, João, aquele segundo... Pessoal, manda as perguntas, que daí eu já vou lendo aqui. A hora que o João respirar, eu mando a pergunta para ele. Tá joia? Essa questão da demissão, sabe por que eu pergunto, João? Porque eu tive uma experiência na minha vida, que é uma experiência que as pessoas estão vivendo hoje com a pandemia, que é tu pegar 70 funcionários, sentar com todos eles, olhar nos olhos deles e todo mundo sair chorando, sabe? Tive que demitir todo mundo, parar as operações da empresa. Foi a crise de 2008 nos Estados Unidos. Nós estávamos fortemente na exportação. E não foi só com a gente, infelizmente, né? Eu digo assim, quando o problema é só nosso, a gente corre no vizinho, né? Agora, quando o vizinho também está com problema, tu acaba não tendo muito para onde correr, né? De uma forma simbólica. E para mim sempre foi muito doído, né? De pegar uma pessoa que tem todas as características, tem uma cultura da empresa, tem dinheiro investido ali em capacitação,
e tu tem que demitir, uma das, acho que foi a pior experiência dentro dessa experiência que eu tive na minha vida empresarial. Isso, né, em 2008. E como é que tá sendo isso, cara? Como é que tu tá vendo isso? Tu já assistiu alguma cena, João? Cara, assim, A não, tem que chamar gente, o pessoal e demitir. a gente sabe assim de empresas que esperaram muito. Daí entra também perfil, tudo que eu for falar aqui tem casos e casos, como assim, até porque empresas são diferentes e tal. Mas a gente sabe de empresário que na primeira semana pós aquele ali meados de março já já pegaram e demitiram todos os funcionários. Aí tu perguntou, tu tá maluco, como é que vai fazer isso? Como é que tu vai pagar a rescisão capital de giro? Não, não paguei, ficou a promessa de recontratar em 5 meses com o negócio voltando. Então, como tem empresários que entenderam que aquela equipe de funcionário era altamente qualificada, daí tudo passa a ser um exercício de otimismo ou de tentar adivinhar o futuro, que a crise vai passar. Então, fez de tudo, buscou financiamento, reduziu o custo, mas fez tudo para não demitir, para poder manter a equipe. Porque se ele demitisse, o negócio dele retomando, ele teria dificuldade ou de formar aquela equipe com aquele senso de time, né, pessoas capacitadas e treinadas, não só pela qualificação dos funcionários, mas também pela união e a forma que o trabalho fluía de uma forma muito natural. Então, esses apostaram. Tem os dois lados. O que a gente percebe, daí de um reflexo muito grande, é a demissão. Aconteceu, isso é histórico, né? As empresas resistiram o quanto puderam, né? Teve aqueles que seguraram até onde não pode mais. E de uma consequência quase que imediata, os demitidos, que é um risco de quem demite, é ter um novo concorrente. Porque se eu sou um mecânico, e vou usar como exemplo, e não consigo mais arranjar emprego como mecânico, qual vai ser a minha opção? Vou abrir uma mecânica para mim, ou formal ou informal, mas vou trabalhar. O E empreendedorismo de eventualmente, sobrevivência, né, João? e mais rápido de abrir uma empresa, então cresceu bastante. Só que daí não é aquele empreendedorismo por oportunidade, que seria o ideal de uma nação em desenvolvimento, mas empreendedorismo por necessidade, porque a panela vai ter que ferver. Então ele vai buscar, não tem emprego, ele vai buscar uma atividade econômica para poder, e vai partir como? Vai naquele ramo que ele já conhece e trabalhando na rede de contato de pessoas que ele tem. Se ele era um chefe de uma oficina e conhecia as pessoas que iam deixar o carro lá para ele, ele vai chegar e ó, Zé, ó, tô com um negócio, qualquer coisa precisar arrumar teu carro, tal, tô com um negócio aqui, vai fazer um cartão, vai lá visitar e passa a competir com aquele antigo empregador dele, que é natural, né? E eventualmente isso pode agravar. Então, é uma situação que ela é única, qualquer planejamento não que a gente fizesse, a gente trabalha, o Sebrae, quando fala a gente reforça muito a necessidade do planejamento, de entender, se eu vou sábado para Florianópolis, eu faço planejamento mental, que horas eu vou acordar, eu vou deixar o carro já abastecido, onde é que eu vou parar para fazer um lanche e tal. E muitas vezes a gente começa um ano numa empresa e não sabe aonde quer chegar no final do ano, quais são as metas que a gente tem, o que eu quero fazer de diferente. Então, mas por mais que o empresário tivesse planejado, ele seria pego de surpresa. E daí o pior disso tudo é que é um ano que as projeções seriam anos de crescimento, né? de recuperação Foi econômica. Então, o que o Samuel falou, né? Era um ano que a gente esperava decolar e tivemos que voltar e aprender a lavar as mãos, né? exatamente. Então a gente não cresceu e caiu muito. Então a demissão é um problema.
os números que ontem já apresentaram um número que há uma recuperação, e daí a gente conta com é, esse risco, que esse pico, né, esse platô chegue, esse pico, e as coisas, né, a gente não passe por um novo fechamento, e a gente consiga buscar uma questão de estabilidade e recuperação dos negócios. Legal. Aí tu falou daí na questão usando um pouco até o nome da tua empresa, Edmilson, né? A questão de mentoria um pouco em termos das tendências, né? E acho que é uma oportunidade para as empresas que mesmo vão buscar a digitalização das suas atividades. Então, a questão do contato, da integração, a questão de ter uma referência, ter um suporte, então é algo que está previsto como algo que vai se manter, né? Começam a sair pesquisas que se falam do novo normal, que na realidade vai ser o natural que a gente vai viver a partir daqui para frente, né? Mas a questão de a gente estar com uma boa assessoria, uma boa orientação, e ter a proximidade, alguém de confiança que vai enxergar muitas vezes o nosso negócio livre de paixões, e poder dar o aconselhamento, a orientação, tanto pessoal como empresarial, é algo que vai ser muito, muito vital, até para compensar. As pessoas já não aguentam às vezes live, as pessoas querem sair de casa, sentem falta do abraço, e então, por isso, a gente acredita que o modelo híbrido ainda é o que vai fazer com que a gente consiga fazer uma boa entrega para os clientes de soluções educacionais, de capacitação e consultoria. Pessoal, vocês viram que tem bastante conteúdo e o João gosta de conversar. Eu não sou Se for diferente. deixar falando, eu já fiz meu treino de corrida, então eu estou pronto para ficar falando. Pessoal, inclusive, se vocês quiserem perguntar alguma coisa da primeira etapa da nossa live aqui, que foi sobre a maratona e as atividades do João nessa área esportiva, né? Pode ser também, pode mandar aí, certo? E alguma pergunta sobre esse momento de pandemia, essa parte de treinamento, essa parte de capacitação, ou algum serviço aí do Sebrae que vocês tenham uma curiosidade, aproveitem, o cara está aqui à nossa disposição aí para que a gente possa explorar todo esse contexto. Nós temos mais 15 minutos aí para explorar o João aí. Enquanto a gente ninguém pergunta, o que a gente percebe também é que, e daí houve muito uma corrida das empresas para digitalização, principalmente dos meios de venda, né? Então a gente percebe um pouco, eu vou usar uma experiência que eu tenho como consumidor, mas talvez o Criciúma é pequeno, então não dá para falar, mas é uma questão de alimentação fora de casa, onde o proprietário se negava a trabalhar com uma boa hamburgueria, e ele se negava a trabalhar a questão de teleentrega, porque ele queria que as pessoas fossem no restaurante dele para consumir o hambúrguer lá, que é muito bom, excelente, mas a visão dele tinha que... E com isso, ele passou aí a questão daí de entender o cliente, mesmo alguns clientes pedindo, pô, por que tu não trabalha com teleentrega? Não, a nega pessoas tinha que sair, ir lá, pegar o lanche para comer em casa, mas ele não mandava... Tem que dizer que vem aqui, né? Porque vai chegar frio, vai chegar meio destruído o lanche e tal, tem que vir, pelo menos tu pega aqui e sabe como é que saiu. E ele, nisso, ele se obrigou a trabalhar com teleentrega. Então, assim, questão... ele olhava o negócio dele com muita paixão da parte do balcão para dentro, e não entendia um pouco o perfil do cliente, né, o que ele poderia fazer, até porque o que ele poderia fazer a mais, e no momento de crise, daí ele partiu de uma forma atabalhoada, não dá para dizer, mas de uma forma muito rápida para
adotar um sistema que era tudo o que ele não queria fazer. Então, aí entra um pouco da questão da gente entender um pouco o mercado, entender as ferramentas que tem. A gente sabe que tem, hoje tem nenhum demérito, mas tem carrinho de cachorro-quente que já tem, até vende pelo WhatsApp com bot, já no WhatsApp recebendo os pedidos, já trabalhando ali, chegando a coisa muito mais madura para ele. Então, entender essas ferramentas que podem nos ajudar, entender qual é... Dentro é a estratégia como um todo, né, Edmilson? Entender o que eu tenho de digital ao meu favor, e daí tanto por uma questão de brasilidade, né, de a gente ser latino, a gente nunca vai trocar a questão humana, né? As lojas estão perdendo visitas, o digital está crescendo a passos largos, mas com os seus usuários, seus clientes, né, seus pares, ele sempre vai conseguir identificar mais rápido essas mudanças de cenário, mudanças de perfil de consumo e conseguir entregar e estar muito alinhado. E é muito melhor fazer isso do que partir de uma forma descontrolada para adotar ferramentas que podem não dar certo. Essa questão da orientação, que é o meu trabalho, né, da mentoria, a gente acaba vendo algumas coisas que a gente acaba não entendendo, né? Por exemplo, tem uma situação que uma empresa, ela produz um tipo de produto, e esse produto ela produz 1.000 a 1.200 unidades, certo? E ela estava vendendo por final de semana ou por semana 50 unidades, entregando nas casas, entendeu? A hora que abriu a porta, ela parou com isso. Porque o frete, o cara para ir... Quer dizer, não buscou alternativa, existia, né? E outra coisa, clientes que nunca vieram na loja dele, entendeu? Uma boa parte era de clientes que nunca foram na loja dele, mas queriam usar o produto dele. Eu estou aqui me cuidando para não soltar o que é o produto e tal, porque, né, para não... mas para não expor ninguém. Mas é interessante como as pessoas voltam muito rápido para aquilo que é a cultura. Talvez esse cara do hambúrguer, ele, não, agora abriu tudo, quem quiser que venha comer aqui novamente, né? Você acha que o mercado tá agora, gostou dessas teleentrega, produtos que não se entregavam antes, antes só se falava muito em pizza, né? O próprio hambúrguer, mas de tudo que tu imaginar, hoje se entrega em casa. Então, é interessante essa questão da cultura, e eu acredito que ainda vão ter os resistentes. Sempre vai ter, que no meu tempo era diferente, eu era assim e tal, mas o perfil do consumidor muda muito rápido, as ferramentas estão mais fáceis. A gente estava conversando, vai virar bate-papo de boteco, mas estava conversando com um colega de trabalho e ele fez uma experiência. Ele gosta de pescar e ele comprou uma tesourinha de cortar linha de pesca da China. Dava $5. Ele comprou só a tesourinha de um site chinês, um site famoso. Ele assim, mas duvido que me entreguem aqui. Aliás, dava $1. Ela custava $1 alguma coisa. Com o frete custou R$7 e pouco. Ele comprou no começo de julho e chegou na terça-feira, o dia que ele estava conversando assim. Então os chineses lá empacotaram certo? Pensaram o que esse brasileiro quer, comprando uma tesoura, e ela chegou aqui. Então a questão de entender hábitos de consumo, entender quem são os meus verdadeiros concorrentes, né? E se posicionar conhecendo o meu produto, alinhando com o mercado e criando uma estratégia para atingir. Ô, João, e eu já comprei bastante produto por esse site da China, principalmente produto que a gente não encontra fácil aqui, que tem um nível tecnológico maior. E eu vou te dizer mais uma coisa, se chegou com avaria ou chegou com não era qualidade, e tu reclamar, eles te devolvem o dinheiro.
É A verdade. garantia é muito grande. E outra coisa, tem o rastreamento. Acompanha se tu escolher de navio, que é mais barato, vai levar mais tempo. Olha só, ou vem de avião, que vai ter o produto mais rápido. Tu acompanha todo o rastreamento até chegar, por exemplo, Correios aqui no Brasil, e dos Correios tu tem um novo rastreamento para chegar na tua casa. Então, quer dizer, é igual o Uber hoje, né? Tu pede, tu sabe onde é que o carro está vindo e quanto tempo ele está ali. Então, certamente daqui a pouco a gente vai ter que ter um aplicativo que tem o pessoal que pede de última hora, né? Um hambúrguer, por exemplo, ele vai querer saber se o hambúrguer dele já saiu da loja ou não saiu. Vai acontecer isso, vai ter N tipo, né, de pessoas, né? Exato, Já tem, essa a já tô atrasado aqui, digitalização. eu sou um hambúrguer, né? Então, Mas a questão da digitalização, por mais que a empresa hoje não seja digital, de alguma certa forma ela pode agregar ferramentas digitais ou ela vai até ser julgada na internet. Então, se tu vai para hoje tu vai para uma fila de banco, tu reclama porque o teu banco no aplicativo não consegue resolver aquilo. Se tu vai comprar algo de uma loja, tu vai consultar o Reclame Aqui, né? Então, mesmo os teus negócios não sendo de base tecnológica, não sendo digitais, de uma certa forma, a internet, essas plataformas, elas tu vai para uma fila de banco hoje, eu tive que fazer tinha 3 pessoas reclamando porque o aplicativo do banco, que eu não vou negar, nem o banco eu sou correntista, mas né, reclamando que o aplicativo não conseguia resolver isso onde eles estavam. Era um negócio real que adotou a digitalização e por falha de procedimento, daí não sei o direito de história, ou estava obrigando as pessoas a ir ali. Então, a questão das ferramentas, as empresas vão ter que adotar, vão adotar, cada um vai encontrar a sua melhor forma, né, o seu momento para isso, e é fundamental, grandes ideias, elas acontecem porque surgem no momento, mas o que não conhece é que a concepção de negócio, o modelo de negócio da Netflix já tinha sido pensado anteriormente. E ele não deu certo porque não existia a tecnologia de internet que possibilitava a, a disponibilização de streaming para eles. Então, era algo muito avançado para aquela época. E 2 anos depois, eu não me lembro direito o tempo, a Netflix entendeu que poderia fazer daquela forma ali. Aquela empresa original já tinha quebrado e surgiu um momento para ele. Então, o momento de eu adotar uma estratégia, uma inovação, ela também tem o seu... Talvez ele não conseguisse sobreviver para estar aberto quando essa situação, oxalá, né, se o próprio, regularize. né, o filme incrível que foi o Avatar, ele foi pensado 10, 15 anos antes, mas não tinha tecnologia para fazer e entregar a qualidade que eles queriam. Eu tenho uma experiência pessoal, a Ana Cristina está aqui. Nos anos 90 nós queríamos colocar seria uma conveniência para entregar, seria uma teleentrega, mas dentro de um site. Só que na época era a internet discada, certo? E não era todo mundo que tinha, então nós tínhamos uma visão no momento, mas nós fizemos um plano de negócio, fizemos um sorteio para fazer uma pesquisa e entendemos isso na época, né? Então, e eu chamo atenção dentro disso, inclusive, a questão a oportunidade, surge o oportunismo, né? Então, falta 4 minutinhos aqui, João. Então, quer dizer, tem um monte de, né, ainda mais startup, todo mundo é igual jogador de futebol, né? Todo mundo quer ficar rico jogando futebol, agora todo mundo quer ficar rico concebendo um software. E a gente vê, né, tem o pessoal aqui da Logo System aqui com a gente. O pessoal aí com 2, 3 meses, acho que já tem aplicativo, já sai para vender e isso não vai dar a qualidade de entrega que a gente precisa, né? Então o Sebrae precisa estar sempre junto com o pessoal. Bom, falta alguns minutinhos aí, João. Pessoal, alguma pergunta? Gustavo chegou aqui com a gente, o Sebrae Santa Catarina chegou aqui com a gente, Gabriel Borges, a Cláudia
entrou aqui com a gente, a Luciana Pizetti, a gente já cumprimentou. Tem o Gustavo. A Cris, a Neca, a Mana tá aqui, rapaz, ó, prestigiando. Já entrou a família tem que prestigiar, né? Pois não Eu vou prestigiar. falar mais um pouquinho, eu vou aproveitar os minutos, Edmilson, para há uns 10 anos atrás, eu acho que eu fiz eu não tinha nem Instagram, eu fui fazer um curso sobre e-commerce em São Paulo. Tive mais uma oportunidade que o Sebrae me permitiu. Bem rapidinho, que nós temos 2 minutinhos aí para A Livraria Cultura, do Conjunto Habitacional, e tive uma palestra com o presidente, que era era o neto da fundadora. E numa pergunta a gente perguntou se o e-commerce da Livraria Cultura, que infelizmente hoje está falindo, era lucrativo, e ele disse que ele não sabia dizer, porque ele não conseguia responder o que ele fazia de mais de 1000 eventos na livraria durante o ano, transbordava, gerava venda no e-commerce, e o que o e-commerce trazia pessoas ou para ligação por telefone, ou então para as compras presenciais. Então, só como acho que é um bom exemplo de que as meio que se equilibrando. Tem a questão virtual, tem a questão do espaço físico, tem a questão de aplicativos, mas realmente ele entender esse mecanismo e poder efetivamente ter o equilíbrio e gerar o desenvolvimento do seu negócio. João, vou dizer assim, uma frase bem objetiva para nós acabando aqui. Cara, o que tu deixa para o nosso pessoal que está assistindo a gente aí há 1 hora? O que tu diz para eles, tanto na vida profissional, empresarial ou pessoal, usando a tua analogia da maratona? Bem rapidinho. Eu digo disciplina, boa vontade e... Contem mesmo, que o João é uma pessoa muito acessível, essa figura aí, né? Tecnicamente, nem se vamos comentar aqui para chegar onde ele chegou e o sucesso que ele tem profissional e o espaço que ele tem no Sebrae. Eu tenho um carinho muito grande pelo Sebrae, sou cliente do Sebrae desde 98 com o Sebrae Ideal e Empretec como facilitador do Empretec. Sonho ser facilitador do Empretec aqui em Santa Catarina. Mas, João, muito obrigado por tu se dispor a estar aqui com a gente. Agradeço a cada um de vocês por estarem recebendo aqui da Brasil Mentoria, né, esse compartilhamento do João e o nosso esforço de trazer para vocês, né, a Andresa ainda chegando aqui, tem o pessoal chegando aqui por aqui ainda, ó. E eu, cara, somos araranguaenses, né, e isso faz uma grande diferença para nós que somos de lá. O pessoal, nós viemos dominar a Criciúma, o pessoal daqui não sabe, nós viemos dominar aqui. Cara, eu agradeço o convite, obrigado por tudo, obrigado pelo teu bom trabalho aqui, por ter retornado para a região. Né? Sucesso para a Brasil Mentoria, e a gente espera estar mais vezes junto. Obrigado e boa noite a todos.